Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Marcelo da Fonseca, William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, os Correios avaliam empréstimo de 20 bilhões, com B de bola, para salvar o caixa até o fim de 2026. O financiamento está sendo discutido com um pool de bancos públicos e privados com garantia do Tesouro Nacional e será objeto de tratativas do Conselho de Administração nesta quarta-feira. No primeiro semestre, os Correios tiveram prejuízos de 4 bilhões e 300 milhões de reais, mais do que o triplo, do desempenho negativo registrado no mesmo período do ano passado, que ficou por volta de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Marcelo da Fonseca, o governo tentando salvar uma empresa estatal que tem uma importância, diga-se de passagem, em cidades pequenas, com entrega de encomendas e tudo, mas me parece que tem outras empresas que vêm chegando no mercado da logística que estão engolindo os nossos Correios, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Antes de mais nada, dá parabéns pelo Dia dos Professores, né? Silvana Lobo, professora da bancada, bem lembrou aqui. Então, parabéns a todos e parabéns especial à minha mãe, Isabela, professora também. Parabéns, viu, mãe? Bom, ô, Júnior, pra gente falar desse socorro que o governo Lula tá dando pro Correio, a gente precisa entender como que a gente chegou nesse rombo. O que justifica esse rombo tão grande? E aí eu vou ir lá atrás, no início do governo Lula, quando o governo anunciou aquela... Vocês lembram da taxa das blusinhas? Aquela taxa que ia aumentar... aquela taxa que ia ser... Que não ia ter impacto, segundo o ministro Fernando Haddad, que ia ser uma taxa pequena, para compras até $50, que é uma taxa que não teria um impacto tão grande. Então, essa taxa, segundo o próprio Correios, reduziu em 35% as vendas internacionais, afetando principalmente a classe C, D e E. A classe mais pobre, que o governo Lula tanto diz defender, foi a mais impactada por uma taxação criada pelo próprio governo. E isso começou a gerar um rombo dentro do Correios muito grande. Claro que não é só esse o problema, A concorrência com outras empresas, Isso já vem se arrastando há algum tempo. O Correios enfrenta essa dificuldade de se atualizar, diante do novo cenário digital do mundo, com novas plataformas de entrega. Agora, é impressionante como que uma medida que o governo anunciou, foi muito criticado, voltou atrás, desistiu, só que depois na marra foi lá e colocou essa taxa da blusinha. E aí o Correio, que tinha se preparado, tinha feito vários investimentos, comprado novos carros, contratado novos funcionários para conseguir atender um público que vinha crescendo, que era o público que compra na Shein, que compra no AliExpress, que compra nessas empresas chinesas, e a entrega movimenta um mercado gigantesco. Então, o governo criou uma taxa, diminuiu o mercado, e o Correios, que tinha se preparado para conseguir atender esse mercado crescente, acabou tendo do nada uma queda de mais de um terço em suas movimentações. Então, para a gente entender esse socorro, a gente tem que entender como que essa dívida chegou a esse valor tão astronômico. E aí é um erro de matemática do ministro Haddad, Criou uma taxa para tentar arrecadar mais, o resultado é esse, é um prejuízo gigante que o governo vai ter. Ele que está tão revoltado que o Congresso derrubou mais uma taxa que ele queria criar, deveria pensar se realmente criar a taxa é a solução para o Brasil. E agora, Silvana Lobo, o Tesouro Nacional, ou seja, o nosso dinheiro, vai arcar com essa conta. Pelo menos vai ser o avalista, desse empréstimo aí que o governo quer tirar de bancos públicos e privados. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da bancada. Parabéns para a mãe do Marcelo e parabéns para todos os meus amigos aí que são professores. O maior professor que a gente tem é a vida, gente? Então, um abração para vocês aí, a gente sabe disso. E todo mundo que ensina, a gente mais aprende do que realmente a gente ensina. Bom, com relação aos Correios, eu acho que todo brasileiro tem um carinho muito grande pelos Correios, Principalmente, vamos dizer aí, a turma da minha idade para mais, então, tem um grande apreço pelos Correios. Eu não me esqueço, eu adorava, quando eu era adolescente, aqueles cartões pré-impressos que tinha de Natal, a gente mandava um monte daquilo, mandava pro seu colega de sala, que era aqui em Belo Horizonte mesmo, mandava para fora, aquilo era uma delícia. Mas é óbvio, houve necessidade aí de uma modernização, porque o mundo hoje é outro, completamente outro. Nem existem mais esses cartões pré-impressos do Correio pra gente poder mandar na época do Natal. E era tão simpático isso,
WhatsApp resolve isso hoje, né? Mas é um negócio tão frio, né? Você recebeu uma coisa, a pessoa foi lá, comprou, escreveu, fez uma mensagem. É um negócio muito mais delicado. Eu tô falando assim, que as novas tecnologias que o Marcelo estava citando, inclusive o WhatsApp acabou com essa aí que você tá falando. Uma figurinha resolve. E a mesma você manda pra 300 pessoas, fica que trem. E aqui encheção de saco, né? De chato, blém, tocando na sua cabeça o dia inteiro aquele negócio. Mas enfim, mas pode mandar, viu, gente? Não tô reclamando também, não. O pessoal manda, senão vai falar que eu sou antipático. Não, pra mim não precisa mandar, não. Eu acho chato. Não tem problema, não. Mas o que a gente pensa é realmente isso. Agora, veja bem, um prejuízo que foi trazido agora após essa explicação fantástica aí do Marcelo, que foi trazido por falta de pensamento do próprio governo em relação a isso. É uma empresa estatal, ela vai ter que ser socorrida pelo dinheiro estatal mesmo, ou então acabar com os Correios. E aí, gente, vem aquele problema, ótimo, tem um monte de outras empresas que fazem isso e tal. Mas vou te dizer um exemplo. No judiciário, por exemplo, se você tem algo que é entregue pelo Correio, aquilo tem uma fé pública. Entregue pelo Zé, a fé pública já não é a mesma. Certo? Então, são coisas que a gente tem que observar isso aí. Agora, que precisa diminuir esses custos, precisa. Porque se houve esse investimento e está dando esse prejuízo, tem que ter um acerto para isso. E a gente sabe muito bem, se vierem esses 20 bilhões, isso nunca será pago, né? Vai ser assumido pelo Tesouro Nacional, é óbvio. Ô William Travassos, não está na hora de vender para a Amazon, para a Mercado Livre, para alguma empresa dessa Correio? Não. Bom dia, Júnior Boneira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, cumprimentando a Silvana, eu cumprimento a todos os professores que estão ouvindo a gente. Vamos lá, e aí eu que sou o cara de direita, que a turma briga comigo e tal, sou o negacionista, né, esse forasteiro. Deixa eu falar, a gente não pode esquecer do papel social. O Marcelo traz a história da taxinha, mas não é isso, no meu ponto de vista, que está afetando os Correios. Na verdade, é o que o Júnior falou sobre uma mudança de logística, né, de atuação dessas grandes empresas, que hoje elas se associam a várias transportadoras. Esse mundo digital do e-commerce, tanto que o Correios lançou esse ano a plataforma Mais Correios, é um marketplace, ou seja, eu quero vender o meu produto de forma digital, entra no Correio e eu tenho lá hoje, eu consigo comprar um celular, que eu tomei um susto hoje, né? Falei, Silvana, tem um celular R$27 mil. Mas enfim, hoje o Correio também está oferecendo esse tipo de serviço e as empresas hoje, elas buscam... É o comércio, é a grana. Então, assim, eu tenho um custo menor com uma empresa... Como nós comentamos aqui, aquela Buser, a empresa de ônibus, ok, vou usar. Por que a Buser faz? Ela chama várias pessoas, vários proprietários de ônibus e oferece o serviço. Então, o que a gente está tendo hoje nesse modelo de negócio digital é justamente isso, e o maior desafio é a gente lutar contra esse sistema e tentar atualizar o Correio. Eu não posso esquecer da função social dos Correios. Tem um documentário... Mas 20 bilhões para essa função social não é isso não. Você está me provocando, acho ótimo isso. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Qual que é a proposta do William? Assiste o documentário Solidariedade Expressa Rio Grande do Sul, que foi a atuação dos Correios, né, quando os Correios assumem a responsabilidade de receber doações no Brasil inteiro. Então a gente não pode esquecer que por trás... né, de uma agência dos Correios, você tem lá pagamento de conta, você tem todo um serviço social. Eu não estou dizendo que é uma loucura a gente imaginar que eu tenho que ceder tantos bilhões, 20 bilhões para socorrer uma empresa. Acho que vale uma auditoria, eu acho que vale repensar o modelo de negócio. Agora, a gente também não pode chegar já tacando pedras e jogando, por exemplo, não, foi a taxinha do Haddad que resolveu. Não, o mundo mudou, como a gente tem o caso dos aplicativos hoje. Não é muito mais barato hoje, e é o problema das empresas de ônibus aqui, não é muito mais barato você pegar uma moto por aplicativo do que usar um serviço de ônibus? E aí eu faço o que com as empresas de ônibus? Eu estou socorrendo. A gente não está socorrendo as empresas de ônibus com os subsídios? O WT hoje vestiu a camisa do Che Guevara e falou uma Quero vez... dizer para a direção, olha aí, vocês estão vendo a provocação. Depois eu vou dar uma marretada neles. É só pra gente explicar. Eles ficam assim, acho que o ouvinte merece essa explicação. Hoje eu sou professor aqui. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Quem tá falando que o impacto da taxa das blusinhas afetou esse rombo não é o Marcelo da Fonseca, não é o Júnior Moreira, é o Correios. Marcelo, um dos modelos, Marcelo, a coisa é muito mais complexa. Um dos problemas, e esse problema afetou 35% da venda, das compras internacionais. É um rombo gigantesco. Eu não estou falando que foi só isso, como eu disse inicialmente, mas esse foi um dos exemplos
de como que uma gestão ruim de uma empresa estatal pode trazer prejuízos muito grandes. E aí todo mundo acaba pagando por isso. Olha, a AliExpress não usa mais os Correios de forma exclusiva, substituiu-o por uma outra transportadora, que é a Jun Express. Então, assim, a gente está vendo uma mudança de mercado e uma mudança de logística, onde as empresas no campo digital, do e-commerce, estão sabendo melhor administrar isso. Ah, mas eu vou te falar um negócio. Quando a gente recebe através do correio, você vai fazer a troca e você manda a roupa pelo correio que você comprou a sua blusinha, é muito mais seguro você remeter pelo correio do que remeter o cara ir buscar esse trem na sua casa. Você fica lá 3 dias esperando o cara buscar, o cara não vai, aí ele fala que foi, aí é um sacrifício danado. Não, o ideal é você poder ir lá e entregar. E lembra uma coisa, lembra que o Júnior chegou a levantar essa bola aqui, das entregas que estão acontecendo, do cara que hoje está no aplicativo, ele deixou de trabalhar no aplicativo para fazer corrida e está fazendo entrega? Sim. Para essas empresas. Várias empresas fazendo isso. E aí muda. Olha a concorrência ao Correios. E por que essa empresa tem lucro e o Correio tem prejuízo? Porque pela estrutura do Correios, porque ele precisa manter uma agência, porque ele tem que ter uma parte física. Sabe por quê? O aposentado vai lá numa cidadezinha que não tem ninguém, não tem uma agência bancária e tem uma agência dos Correios, vai receber o salário dele lá. E aí como ele você vai pagar uma conta lá? Como você resolve um gasto desse? Aí é para isso que você elege um senador, um deputado, não é isso? Pessoal, seguinte, o ministro André Mendonça do Supremo determinou o bloqueio de 390 milhões em bens, móveis, imóveis e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o chamado Sindinap. O sindicato e seus dirigentes foram alvo da mais recente fase da operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. A medida foi tomada após a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apresentarem ao Supremo indícios de movimentações financeiras atípicas, indicando pulverização, funcionamento e passagem de valores do Sindinap para pessoas físicas e jurídicas ligadas à diretoria ou ligadas à diretoria, em atos típicos de lavagem de dinheiro. E aí essa parte final aqui, toda entre aspas, foi a PGR que disse, não é o Júnior Moreira que está dizendo, que tem, Silvana, um caso típico ali, muito parecido. Sabe aquela história que late como cachorro, anda como cachorro, tem pelo como cachorro? Será que é cachorro? Pois é, né, Júnior? E eu fico feliz que isso tenha acontecido. Eu já acho que aconteceu há desse tempo, porque o que me parece, tão logo... Aliás, o escândalo apareceu agora. Não, começou-se, né, a noticiar de uma maneira maior, porque isso vem acontecendo há muitos anos, esses descontos nas aposentadorias, nas pensões. Então, agora que o escândalo foi maior, eu acho que isso deveria ter sido feito imediatamente com todos os sindicatos e todos os envolvidos nisso. Todo mundo que andou recebendo dinheiro de aposentado. Mas eu fiz uma ligação aqui, ele autorizou. Não interessa, todos deveriam ter os valores bloqueados para finalidade de ressarcimento. Porque quem está ressarcindo isso é o INSS. E quem vai ressarcir o INSS? É esse povo aqui que enfiou a mão. Agora, o que eles vão fazendo? Vai distribuindo o dinheiro. Entre os laranjas, entre o parente de não sei quem, a amante, o cachorro, cria uma empresa fantasma, que cria outra empresa fantasma, que manda o dinheiro para fora do país. Quando o INSS, que é óbvio, a culpa é dele, porque ele tinha o dever de fiscalizar, não fiscalizou, não cuidou do dinheiro que ele deveria entregar e deixou com que esses descontos fossem realizados, o INSS é obrigado a devolver para os nossos aposentados, para os nossos pensionistas. Ótimo, mas ele não pode ficar a ver navios, não. Ele tem que receber esse dinheiro de quem deu esse tombo. E se não se bloquear esse dinheiro agora, nunca mais vai achar esse dinheiro. E aí, William Travassos? Eu fico feliz com a decisão, né? Porque eu acho que bandido não tem medo de ser preso, bandido tem medo de ficar duro, sem grana. Mas aí, lá no fundo, vem na minha memória uma coisa chamada Lava Jato. A gente recuperou algo em torno de 25 bilhões, mas o quanto já foi devolvido, apesar de todos os acordos e delações premiadas, os canalhas ainda continuam no meio político ou continuam aí nas suas coberturas. É vergonhoso, né? Você saber que tem um esquema. A gente tem que aumentar cada vez mais o controle, a fiscalização para evitar que aconteça o que aconteceu com os aposentados. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E a punição deveria ser exemplar. Eu tenho essa expectativa, mas eu não sei se a gente vai conseguir em função de todo o histórico do nosso país. Esse é o sindicato Marcelo da Fonseca, que tem o Frei Chico, né? Que é o irmão do Lula,
ali em algum cargo ali de diretoria, segundo um dos investigados lá na CPMI do INSS, tinha uma espécie de um cargo político no sindicato. Uma pena que ele não vai ser convocado na CPI para poder falar para responder, né, muitas dúvidas sobre isso. Houve um grande acordo, né, na CPMI que evitou que várias das pessoas fossem convocadas, vários dos envolvidos fossem convocados. Agora, sobre esse valor, 390 milhões, eu acho muito pouco. Porque somado com a primeira fase, teve a primeira fase da operação, foi cerca de 500 milhões. Né? Pegaram aqueles carros chiques, importados, Ferrari, Lamborghini, somando tudo, vai dar mais ou menos aí uns 850, 900 milhões. É muito pouco. O rombo, né, de 2019 até agora ultrapassou dos 6 bilhões. Foram 6 bilhões roubados de milhões de aposentados no Brasil. Então, se a gente pensar que tem 5 meses que tudo isso está acontecendo e agora todos os bloqueios não chegam a 1 bilhão, é muito pouco, né? E os outros 5 bilhões? Com quem que tá essa grana toda? Então, quando eu vejo isso, é um avanço, que bom que esses bloqueios estão acontecendo, que bom que o STF, pelo menos nesse caso, está permitindo que seja feito algum tipo de punição, porque esse é o mesmo STF que muitas vezes deixa que o investigado chegue na CPMI e não fale nada, né? Ou nem vá na CPMI, né? Ou não preste nenhum tipo de esclarecimento. Então, ok, positivo que seja feito esse bloqueio, mas eu ainda acho muito pouco. Eu quero saber onde estão os outros 5 bilhões. Posso responder um ouvinte? Não tem, né? Ele perguntou assim: cadê o Cabral? Fala aí. O ex-governador do Rio de Janeiro está na sua casa, gravando vídeo na internet como um influencer, dizendo que foi o cara que mais contribuiu para o Rio de Janeiro. O mesmo pilantra que foi condenado a quase 400 anos de prisão. Era o cara da farra dos guardanapos. Lembra daquela festança que eles fizeram comemorando a corrupção? E aí, que país é esse, amigo? O WT, e ele já está articulando a volta política. Sim, como tem outro aqui em Minas Gerais. A gente não precisa citar só o Cabral no Rio, não. Aqui em Minas Gerais tem vários. Né? O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, que admitiu, né, que era o beneficiário, o usufrutuário de um dinheiro que tinha recebido, está de volta, né? Vai ser candidato novamente. Conseguiu derrubar todas as condenações que ele tinha recebido na Lava Jato. E aí agora, como ele conseguiu, é direito dele. Sim. Né? Pode ser candidato. Como o Cabral, parece que muito em breve vai estar voltando para a política. E pior de tudo é que a turma vai falar o seguinte: não, eu vou votar no Cabral porque realmente ele fez muita coisa. Sim, roubou. Rouba mais faz, não dá para a população. Hoje a gente tem que mudar essa mentalidade. Ou não muda o país. Ponto final, nosso Conversa de Redação. Teve Marcelo da Fonseca, William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo.